humilhação pública internacional do Supremo Tribunal Federal, que teve a maioria dos seus ministros sancionada, ainda que diplomaticamente, pela maior democracia do mundo, os Estados Unidos da América. Os americanos consideram que o STF promoveu censura prévia, violou o devido processo legal e perseguiu opositores políticos. E um dos indícios dessa suposta prática foi a declaração inflamada do ministro Barroso, que afirmou publicamente, com todas as letras: nós derrotamos o bolsonarismo. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou o Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Se liga aí! Coppola, começando por você, o que esperar então de Edson Fachin à frente do STF? Olá, Juliana. Olá, doutor Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, o que esperar da presidência do ministro Luiz Edson Fachin no Supremo Tribunal Federal? Eu imagino que haverá um severo agravamento do abolicionismo penal, aquela tese jurídica vulgarmente referida no debate público como bandidolatria. É, em síntese, a quase extinção das consequências do crime, seja por redução das penas, por meio da descriminalização de comportamentos ilícitos, da soltura em massa de presos e também de restrições operacionais à atividade da polícia. Mas antes de ficar especulando sobre o amanhã, nada mais justo do que dedicar um olhar retrospectivo à presidência do ilustre ministro Luiz Roberto Barroso. A presidência do Barroso se destaca, em primeiro lugar, pela impopularidade da Corte. Quando tomou posse, a aprovação do STF era de 32%. Atualmente, essa avaliação favorável aos ministros caiu pela metade. Segundo aqui a pesquisa Poder Data mais recente, só 16 em cada 100 brasileiros consideram o trabalho do Supremo como bom ou ótimo. E o tribunal viveu, sob a liderança do Barroso, seu nível mais baixo de aprovação na série histórica. Assim, não que o ministro se importe. Afinal de contas, ele mesmo já declarou que considera que o Supremo tem um papel contramajoritário, ou seja, contra a vontade e a opinião da maioria. E, em situações excepcionalíssimas, um papel de vanguarda iluminista, ou seja, a missão de liderar a sociedade brasileira que, coitada, caminha pelo escuro, precisa da luz que emana dos integrantes do STF. Uma visão antidemocrática? Talvez. Presunçosa? Com certeza. Outro destaque da presidência aqui do senhor Barroso foi a consolidação, também a normalização e a declaração expressa do STF como poder político. Cada vez mais os magistrados do Supremo criam normas jurídicas, se sobrepõem à vontade expressa do Congresso, ditam políticas públicas, pressionam parlamentares, fazem acordos legislativos de bastidores e participam de negociações entre os poderes. E isso, segundo muitos críticos e especialistas, viola o Código de Ética da Magistratura, a Lei Orgânica dos Magistrados e a própria Constituição Federal, que eu trago aqui no seu artigo 95, parágrafo 1º, inciso 3. É vedado ao juiz exercer atividade político-partidária. Ainda assim, contrariando uma interpretação literal do texto constitucional, o ministro Barroso deu a seguinte declaração, já na qualidade de presidente do colegiado. O Supremo deixou de ser um departamento técnico especializado para se tornar um poder político na vida brasileira. Ou seja, o Dr. Barroso e diversos dos seus colegas acreditam que o seu papel institucional não é apenas aplicar o direito e guardar a Constituição como prevê a lei. Na sua visão, as cortes constitucionais devem empurrar a história em questões vitais quando o processo político majoritário não tenha sido capaz de fazê-lo. Ou seja, aquilo que o Congresso e o governo eleitos decidirem não vale muita coisa se o STF considerar que a história não está sendo empurrada na direção certa. Portanto, o verdadeiro poder no Brasil não emana mais do povo, como estabelece a Constituição, mas sim dos tribunais, conforme determinado pela opinião, pela interpretação dos ministros do STF. Finalmente, a presidência do Dr. Barroso foi marcada pela humilhação pública internacional do Supremo Tribunal Federal, que teve a maioria dos seus ministros sancionada, ainda que diplomaticamente, pela maior democracia do mundo, os Estados Unidos da América. Os americanos consideram que o STF promoveu censura prévia, violou o devido processo legal e perseguiu opositores políticos. E um dos indícios dessa suposta prática foi a declaração inflamada do ministro Barroso, que afirmou publicamente, com todas as letras: nós derrotamos o bolsonarismo. Portanto, nós estamos saindo da presidência de um ministro que quer empurrar a história,
para a presidência de outro ministro que parece querer empurrar a polícia para longe do combate ao crime organizado. Eu digo isso porque o Dr. Fachin é autor de decisões controversas sobre segurança pública em votos que impediam as forças policiais de atuarem em comunidades dominadas pelas organizações criminosas e obrigavam a polícia a realizar notificações prévias sobre as ações táticas sensíveis, chegando ao cúmulo de restringir o sobrevoo com helicópteros nos morros do Rio de Janeiro. Nesse sentido, o STF tende a continuar contramajoritário, porque essa visão leniente do ministro Fachin com a criminalidade contrasta muito com os anseios da sociedade. Só para fechar, Ju, segundo a pesquisa Atlas Intel, o crime é uma grande preocupação para 9 em cada 10 pessoas. E de acordo aqui com a Quest, a criminalidade é isolada a maior preocupação do brasileiro atualmente. Enfim, é como diz aquele velho ditado, não há nada tão ruim que não possa piorar. Cardoso, bem-vindo, boa noite. Concorda com Caio? O que esperar de Edson Fachin à frente do STF? Olá, Juliana. Olá, Caio. Discordo frontalmente. Em primeiro lugar, nós temos que entender o que faz o ministro presidente do Supremo. Ele não manda nos outros. O máximo que ele decide por si só são as suas decisões monocráticas. O resto, ele é um primus entre pares. Se o Supremo decide A, B, C ou D, isso é decisão colegiada, salvo as decisões que ele toma individualmente. Então não podemos imaginar que exista uma mudança nas decisões do Supremo pelo fato do Fachin assumir. Pode haver mudanças nas decisões monocráticas deles, todas elas submetidas a recurso ao plenário. Então, acho que há um equívoco. Não é como o executivo, que o chefe diz o que vai acontecer. Não, no Supremo não é assim. Segundo lugar, não é o Barroso que diz que o judiciário é contramajoritário. Por favor. São todos constitucionalistas. Todos. Todos. Por quê? Desde que surgiram as cortes constitucionais. Aliás, essa ideia do Supremo contramajoritário surgiu, vou usar a linguagem do Caio, naquela maior democracia do mundo, os Estados Unidos da América. O nosso modelo de Supremo é o modelo dos Estados Unidos da América, da Constituição de 1787. E lá surge a ideia do poder contramajoritário. Por quê? Qual é a lógica? Quando nos Estados Unidos da América eu coloco uma Constituição acima das leis e reconheço a possibilidade do judiciário rever as leis, ou seja, mesmo que a maioria do parlamento entenda que uma lei deva ser aprovada e os judiciários querem inconstitucional, ele é um poder contramajoritário. Isso é indiscutível na doutrina. Então não é o Barroso que criou isso, não. Isso é a doutrina do direito constitucional claramente posta nos estados constitucionais, que começa na tal da maior democracia do mundo, que, aliás, hoje democracia maior não tem nada. O que o Donald Trump tem feito ali, por favor, está cada vez mais caminhando para uma autocracia. Ou será que é legítimo o presidente da República ameaçar caçar as licenças das televisões que discordam dele? É legítimo isso? Ou será que é legítimo ele mandar punir as universidades cujos estudantes se manifestam pró-Palestina? Lá não tem liberdade de expressão, não? Terceiro, será que é correto ele fazer as verdadeiras barbaridades que ele está fazendo em relação aos imigrantes, alguns legais que ele está expulsando? Quarto, é absolutamente correto o que ele tem feito em aplicar sanções violando a soberania dos países? Olha, quando alguém age autoritariamente e me atinge, eu não me sinto humilhado, não. Eu me sinto guerreiro, porque eu vou me levantar em relação a isso. Pode ser mais poderoso que eu? Pode. Mas eu não me sinto humilhado, não. Eu não tenho medo do mais forte, quando eu estou com a razão do meu lado. E a razão do meu lado é a minha soberania. É a soberania do meu país. É a soberania dos brasileiros e dos brasileiros. Portanto, os Estados Unidos não nos humilhou. Aliás, recentemente não foi o Trump que disse que sentiu uma química com o Lula? Poxa, olha só que coisa interessante, não é? Ou seja, diante disso tudo, não posso concordar, obviamente, com a fala do Caio. Mas o Supremo hoje tem um maior nível mais baixo de popularidade. Claro, ele esteve submetido a ataques frontais da extrema-direita, com as redes sociais atacando, colocando situações absolutamente, o Supremo em confronto, onde o Supremo estava defendendo a democracia no Brasil. E vejam que paradoxo. Este órgão, que, segundo o Caio, é impopular, condenou Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão e a maioria da população brasileira acha que ele tem que ser preso. Olha que interessante. São os paradoxos que nós temos que acabar cada vez mais percebendo, que explicam todo um contexto e um conjunto de situações. Claro? Ou seja, quanto ao ministro Fachin, dizer que ele é mais duro do ponto de vista penal é, obviamente, tomar as decisões dele por uma só, e não é direito penal, é de segurança pública, tá? O Fachin é duríssimo em penal. Duríssimo. Tanto foi duro no eleitoral como no penal, que ele é criticado por vários garantistas.
Inclusive eu, que várias vezes critiquei. Ou, por exemplo, qual foi a posição do ministro Fachin quando defendeu que fosse, na condenação de segunda instância, não fosse necessário julgar o recurso para que houvesse execução? Foi favorável. Como é que foi a posição dele relativamente a muitas questões da Lava Jato que, a meu ver, feriam, obviamente, certas garantias? Ele foi favorável. Ele era chamado de lavajatista. Dizer que o Fachin é conivente no campo do direito penal, aí me desculpe, Caio, é contrário à opinião de todos que militam no foro forense. Ele teve uma decisão, sim, em matéria de segurança pública, ou seria acertadíssima, que é aquela de evitar as barbaridades que estavam acontecendo, as matanças que estavam acontecendo, porque, sabe, no Estado de Direito, segurança pública, eu tenho que fazer com rigor, mas dentro da lei. Matar bandido, efetivamente, não é algo que resolve o problema da segurança pública. O que vale é processar, prendê-los dentro da lei e tomar medidas preventivas. Vou trazer mais um ponto aqui para o nosso debate, porque o entorno dos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, prevê que a presidência de Edson Fachin represente menos embates entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, apuração da analista Larissa Rodrigues. A expectativa é por menos exposições midiáticas e frases de efeito. Com isso, Fachin deve gerar menos motivos para atritos com os parlamentares, principalmente nas redes sociais. Para o Congresso, essa expectativa é positiva, ainda mais com a proximidade das eleições de 2026. Em relação às decisões judiciais, o ministro deve seguir a mesma lógica de Luiz Roberto Barroso. Vamos voltar para o debate. Coppola, Fachin à frente do STF, muda a dinâmica com o Congresso Nacional? Não muda. E eu trago aqui uma coluna do Globo que indica por que essa mudança não acontecerá. Fachin assume STF, mas sinaliza Moraes na interlocução política. E a nota segue. Parlamentares de direita receberam a sinalização de que o diálogo será encabeçado por Alexandre de Moraes, ou seja, ele fica aí com a atribuição de ponta de lança nessa situação. O magistrado assume o posto de vice-presidente do STF também na segunda-feira. E é bom a gente fazer uma retrospectiva que, assim como o ministro Barroso e o próprio ministro Alexandre de Moraes, o Fachin, ele foi presidente do TSE no ano eleitoral de 2022. Eu acho que dentro daquele ano ele foi inclusive o mais longevo e foi um ano marcado por profunda inequidade no tratamento jurisdicional às questões eleitorais entre esquerda e direita. Vou retomar alguns casos. Remoção e desmonetização de dezenas de grandes influenciadores conservadores e liberais, inclusive maioria deles aí sem exonerado de qualquer responsabilidade após anos de investigações infrutíferas. Reinstituição da censura prévia no Brasil, isso eu não vou nem questionar, a própria Carmen Lúcia reconheceu isso no seu voto, sempre prejudicando a direita. Que mais? Derrubada de postagens da imprensa, que mostravam ali a relação próxima, por exemplo, do senhor Lula da Silva com grandes ditadores latino-americanos. Restrição à publicação de fatos verídicos e de opiniões sobre fatos, incluindo aí uma série de adjetivos que foram cancelados do debate público, como descondenado, ex-presidiário, enquanto era possível se referir ao outro lado do embate político como nazista, como fascista, como genocida, enfim, finalmente a inauguração do conceito de desordem informacional, ou seja, mesmo relatando a verdade, se isso pudesse ensejar uma conclusão falsa, o conteúdo era removido. Então, imaginar que esse senhor vai mudar aí o modus operandi do STF no que mais incomoda a oposição, que é a censura, violação da liberdade de expressão, violação do devido processo legal, eu acho, inclusive, uma ideia ingênua. Cardoso, Fachin pode mudar essa relação com o Congresso? A coisa que nós temos que observar, eu volto a insistir, os tribunais superiores não decidem monocraticamente as coisas sem passar pelo plenário quando há recurso e quando a matéria efetivamente foi decidida pelo presidente. As decisões que o Caio mencionou do TSE foram decididas pelo colegiado, por unanimidade, por votos. Não foi decisão do ministro Fachin, nem do ministro Alexandre de Moraes. Aliás, eles divergiram em algumas decisões. Então, veja, não vamos olhar a realidade como ela é, são decisões colegiadas. Então, vamos atacar o colegiado, na forma em que foi composto. O TSE, na época, que foi presidido por eles, e hoje é formado por 2 ministros do Supremo, 2 do STJ, né, e por juristas, que são escolhidos pela lista do próprio tribunal. Ou seja,
não se pode atribuir ao Fachin presidente decisões como se fosse ele que as tivesse tomado. É o colegiado que toma. Ele é um voto no colegiado, claro. Bom, o outro ponto que eu acredito, de fato, eu acho que o Alexandre de Moraes ele teve uma postura muito importante, ele talvez não tenha conseguido dialogar e nem deveria com aqueles que queriam dar um golpe de Estado. Eu acho que realmente é muito difícil o ministro da Suprema Corte dialogar com aqueles parlamentares que investem na desinformação, que querem dar golpe de Estado, que defendem anistia para quem tentou derrubar o Estado de Direito e dar golpe em governo. É difícil, por quê? Porque ele é um guardião da Constituição. As cortes constitucionais e o Supremo têm este caráter, como tem a Corte dos Estados Unidos, a Constituição de guardião da Constituição. É ele quem dá a última palavra sobre o que diz a Constituição. Posso concordar, posso discordar, mas sempre foi assim. Ou seja, menos nas ditaduras. Nas ditaduras não é assim. Quem dá a palavra é o chefe do executivo que diz que o Supremo tem que decidir. Mas, efetivamente, nas democracias, na Europa, nos Estados Unidos, em todos, é o Supremo que dá a última palavra, ou as cortes constitucionais que dão a última palavra. E é isso em que efetivamente acontece. Se alguém quer derrubar o Estado de Direito, e a Constituição diz que o Estado de Direito tem que ser respeitado, é muito difícil realmente os membros da Suprema Corte manterem diálogo com essas pessoas. O Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o Poder Legislativo, o Judiciário, o Executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o Poder Legislativo, o Judiciário e o Executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso. Porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade, já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder, do poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então, essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né, de corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né, ou seja, o pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF, aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, tem o pessoal
lá da Câmara, são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.